algo que as pessoas normalmente fazem um pouco de confusão no que diz respeito ao nome Jesus Cristo. Parece ser algo simples, mas se você perguntar dentro de um shopping para um cristão passando, ele é capaz de se enrolar um pouquinho na resposta. E eu não queria sair daqui sem fazer menção de que Cristo não é o sobrenome de Jesus. As pessoas fazem essa confusão, achando que Jesus é o primeiro nome e o Cristo é o last name lá, é o último nome. Não, não é isso, não é um sobrenome. Tá? São, na verdade, naquela época era muito comum se colocar um nome do filho para aquilo que eles desejavam, ou então dando um nome de glórias a Deus. Por exemplo, Rosana, a gente vai ver daqui a pouco, muita gente canta, Ademar de Campos, tal, mas aí muita gente acaba não sabendo o que significa isso. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, eu estou só dando o comecinho para vocês, né? Mas é importante entender que o nome da pessoa naquela época dizia muito respeito àquilo que os pais queriam que o filho fosse. E é interessante porque a gente vai checar agora em algumas passagens aí a respeito disso, que Jesus não era um nome desconhecido. Você tinha no hebraico já o Joshua, né? Que, na verdade, é o nome de Josué, né? Se você for parar para pensar, naquela época era... Como é que as pessoas se identificam, voltando aqui para o presente, como é que as pessoas se identificam hoje? Quando você tem normalmente é o Marcelo da Edi, para poder identificar qual Marcelo que é. Então a gente normalmente associa a esposa ou associa ao marido. Principalmente quando você tem pessoas com o mesmo nome. Isso é muito comum. E naquela época não era diferente. Jesus era identificado como o filho do carpinteiro, aquele que veio de Nazaré, humanamente falando. Tá? O filho de José, era assim que se identificava naquela época. Né? E a palavra Cristo foi colocada no início do seu ministério. E aí a gente vai ver um pouquinho a respeito disso, só para a gente poder separar. Afinal de contas, quem deu esse nome de Jesus? Foi Maria? Foi José? Não foi nenhum dos dois. Foi o anjo que apareceu. A gente vai verificar ali em Lucas, no capítulo 1, a gente não vai precisar abrir, eu mesmo vou narrar para vocês aqui. No momento em que o anjo aparece para Maria, o anjo Gabriel, e dá instruções para ela a respeito de como vai acontecer, de que ela vai engravidar, sem ter relações sexuais com José. E naquele momento o anjo já avisa para ela, o nome dele será Jesus. E ele será grande, altíssimo. Ele já dá ali algumas características, já ela entendendo que, olha, alguma coisa aqui diferente está acontecendo, né? E para José não foi diferente, José ficou extremamente preocupado, porque, e agora? Vai defamar Maria, que negócio é esse e tal? Em sonho o anjo aparece para José, dá as instruções para ele, para que ele desse continuidade ao relacionamento dele com Maria, porque, na verdade, eles iriam cancelar aquele casamento, era isso que iria acontecer. Eles estavam caminhando para isso. E aí, o anjo ali faz a coordenação toda, para que não, olha, isso aqui é uma obra de Deus. E é naquele momento em que o anjo dá instrução para José, olha, vocês vão pôr o nome dele de Jesus. Então avisou para o pai e para a mãe qual seria o nome do filho. Então, foi o anjo, foi Deus quem pediu para que o nome do filho dele se chamasse Jesus. Bom, Jesus é Yeshua, né? As pessoas falam assim, poxa, mas Jeová é a salvação. Quando você chama Jesus, Jesus vem aqui, você está dizendo em hebraico assim, Jesus é a salvação, vem aqui. E isso provavelmente para o judeu, principalmente para os fariseus, já era uma coisa incômoda, entendeu? Porque, poxa, ele está se pondo no mesmo nível que o Deus Altíssimo, né? Ou ele está se referindo, quando põe esse nome de Jesus, de que ele é o Messias, a salvação vai vir através dele, que negócio é esse? Então já era um indício de quem Jesus seria.
Agora a palavra Cristo. Você já deve ter ouvido falar a respeito da palavra Messias, que é aquele escolhido de Deus, ou ungido de Deus, é essa a tradução, tá? De Mexia, né? Que é assim que os judeus pronunciam. Cristo é em grego, tá? Quando você vê aqui Cristo, está escrito em grego, aqui está escrito em hebraico, tá? Aqui está escrito em grego, Cristo, ou ungido. Então, vocês vão se lembrar, por conta da história da helenização ali no período do silêncio, os 400 anos antes da vinda de João Batista, que eu até falei na minha pregação da última vez. É justamente nesse período que o Império Grego, ele faz como que o Império Inglês, e a língua grega, ela acaba dominando toda a região. E a partir daí, para o judeu, ficou um negócio bem complexo, porque olha só, eles chegavam a falar hebraico, falavam aramaico e falavam grego também. E nós brasileiros costumamos falar, né? Ah, você está falando grego comigo? O grego não é fácil não, gente. Se a nossa língua é rica, veja bem, rica nas suas formas que você tem, derivações de falar a mesma coisa. Isso significa que a língua é rica. A língua mais pobre que pode existir no mundo é a língua inglesa. Por isso ela é a mais fácil de ser aprendida, né? Mas o grego, se a gente fosse quantificar, ela, com certeza, ela seria umas 5 vezes aí mais difícil que a língua portuguesa por conta dessas derivações. Não estou falando o grego falado hoje, atualmente, na atualidade, mas o grego daquela época, porque tinha muita mistura com outras línguas. Então isso complicava demais. Agora a questão do Cristo, vocês vão verificar, eu até usei essa passagem domingo passado, quem estava aqui, no momento em que Jesus pergunta para os discípulos, olha, eles estão falando isso e aquilo de mim, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Naquele momento Pedro levanta e diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é aquele momento em que Jesus já chama Pedro para ser a pedra. É ali que ele, você não vai mais chamar Simão, mas Pedro. Esse momento é o momento em que, para todos ali, ficou marcado, os discípulos, né? Os apóstolos ali, ficou marcado que Jesus seria o Cristo, ele é o Messias, o escolhido de Deus. Para todos ali isso ficou evidente, até pelos milagres que Jesus já vinha realizando. Mas vamos continuar que tem bastante conteúdo. Lá em Isaías, você vai verificar que já antecipadamente, ele deu vários nomes para Jesus. Um deles, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em outro ponto, autor da vida. Jesus tem vários nomes, várias qualificações nesse sentido. E todos se referindo ao seu poder, às suas maravilhas, ao seu amor para com o homem. Todas as referências de Jesus dizem respeito à sua entrega no lugar do ser humano. Filho de Deus, essa é aquela parte que eu também acho que eu fiz uma menção no domingo passado, né? Que é esse título de divindade que você vai encontrar ali em João. Eu vou ler o texto, está no capítulo 5, versículo 24 de João. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz do Filho de Deus. Ou seja, ele está se referindo já a ele mesmo como Filho de Deus. Ele já está conclamando ali, dizendo que ele era o Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, eu comentei, né? O anjo, quando ele aparece, ele comenta que Jesus é o Filho do Altíssimo. E ficou complexo esse entendimento naquela época. Como que o Filho do Altíssimo iria nascer através de uma mulher? Para nós, parece óbvio, mas naquela época não era. Era algo muito estranho. Porque se esperava um Deus que iria vir dos céus. Não, Emanuel vai vir, o Messias vai vir do céu e vai acabar com o Império Romano. Eu comentei isso na aula passada. Mas imaginar que ele vai vir como um bebê e de uma família pobre, da Galileia, de Belém. Como assim? Então, ou seja, tudo isso foi envolto num grande, digamos assim, enigma. Tanto que Jesus, se você for verificar, antes do nascimento dele, você não vê no Antigo Testamento
nenhuma passagem marcante a respeito, falando a respeito de Jesus Cristo. Você ouve a respeito do Emanuel, daquele que é o Deus conosco, que virá futuramente. Quando? Ninguém sabe. O que vai fazer? Como vai acontecer? Ninguém sabe. Mas sempre a gente vai ver isso na próxima aula. Vai ser bem correndo, gente. Eu vou apresentar para vocês todas as passagens. Nós não vamos ler todas, porque não dá. Onde fala, anuncia a vinda do Messias. E vocês vão verificar que o Cristo revelado ali pelos profetas, muita profecia está misturada com outros textos dentro da profecia. Era motivo de Deus ocultar isso de Israel. Deus tinha o seu propósito para fazer isso. E no momento em que os gentios foram incluídos nesse processo, é muito interessante, porque acabou gerando, de certo modo, Paulo impulsionou isso muito, né? Ungido pelo Espírito Santo de Deus, para causar até ciúmes no povo de Israel. Hoje, na nossa era, você tem muito judeu convertido, judeu messiânico. Tem muito judeu convertido. Muita gente que está fazendo parte de igreja, que é a igreja do Senhor Jesus. Saíram das sinagogas e estão fazendo parte. Alguns mantiveram o nome sinagoga, mas creem no Senhor Jesus como nós cremos. Mantiveram o rito do culto, é diferente do nosso, mas assim, é muito interessante porque você consegue identificar pontos no rito do culto numa sinagoga que tem total semelhança com aquilo que era feito nos tempos de Jesus. Como, por exemplo, a leitura dos textos, o rolo, tem todo um procedimento, né? E é muito interessante. Mas essa questão do Filho de Deus tem a ver com o enigma que precisava ainda ser revelado. E que até aquele momento, bater muito nessa questão que Jesus era Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Lembra que eu comentei que tem um time para que isso acontecesse? Se isso fosse difundido, das duas uma, ou ele seria crucificado bem antes do time, do tempo, ou iriam colocá-lo como rei, antes do tempo. Então, a dosagem disso precisava ser muito bem elaborada, muito bem dissipada, digamos assim, entre o povo, né? Agora, Senhor, eu também fiz a menção no enigma que eu comentei no domingo passado, de que eu até mostrei para vocês o tetagrama, né? Se você tirar as vogais aqui, ó, você tira o A e tira o E, fica só o Y, H, W, H. O judeu, ele não pronuncia Yahvé, ele usa Adonai, que é o meu Senhor. Eles entendem que esse é um nome santo de Deus e que não devesse ser pronunciado. E aí Jesus, o que ele faz? Ele diz que ele é Yahvé. Aí pegaram pedras para atirar nele, porque como assim? Citei esse texto na semana passada, né, de João capítulo 8, 58 e 59, em que Jesus ele se revela como, olha, antes de Abraão nascer, eu sou. Ou seja, é aquele Deus, Jesus, que não está preso no passado, no presente e no futuro. Ele faz parte do passado, do presente e do futuro. Ele não se prende. Ah, mas como é que isso funciona? Nossa mente não tem condições de acompanhar como isso funciona. Nós somos extremamente limitados para compreender como isso funciona. Mas sabemos que a gente vai ver um pouco mais na frente a respeito das qualidades de Deus, né? As qualificações, e a gente vai ver a respeito da onipresença, onipotência de Deus, rapidamente. Filho de Davi, é muito interessante ele se intitular como o filho de Davi, porque foi colocado que o reinado de Davi jamais teria fim. Mas como assim? Ele não vai morrer? Morreu. Ah, então é o filho dele, Salomão. Morreu também. Ah, então é Natã. Também morreu, não é Natã. Mas qual é a referência? A gente também vai ver um pouco mais sobre a genealogia. Talvez não vai dar tempo hoje, mas domingo que vem a gente vai voltar nessa questão. Filho de Davi, ou seja, só para lembrar, é muito interessante essa parte, porque Davi vem de Belém e Jesus nasceu em Belém. É um detalhezinho, mas está lá, escrito. E é muito interessante essa questão de que o reino de Davi não vai ter fim,
porque está estabelecendo um vínculo com o Cristo que viria e seria ressuscitado. Por isso que o reinado de Davi não vai ter fim, porque Jesus morre e ao terceiro dia ressuscita e o reinado de Davi continua até hoje. Muitos não entendem, né? Abraão lá atrás, a partir de você todas as nações serão abençoadas. A gente também vai voltar nisso aí um pouquinho mais na parte de genealogia, tá bom? Eu queria citar aqui uma passagem, a única que eu vou citar aqui é de o capítulo 21, que está no meio ali de Mateus, versículo 15. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, os fariseus ficaram indignados quando viram aquilo. Mas as crianças estavam profetizando que Jesus estava ali presente. E era uma festa. E os fariseus ficaram incomodados com aquilo. Como assim? O que elas estão fazendo? Tal. E aí a resposta de Jesus, né? Porque o fariseu vira para ele e fala, você está ouvindo o que elas estão falando? Aí Jesus vira para ele e fala assim, é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Ele citou um texto que está em Salmos. Não só das crianças, mas também os bebês. Ele inclui os bebês nessa questão. É muito interessante isso. E o que significa Hosana? Tem a música da Ademar de Campos, né, que a gente canta, não tem? Salva-nos agora, ó tu que habita nas maiores alturas. Salva-nos. Hosana. Aí você agora sabe por que alguns têm o nome de Hosana, né? É um nome muito, muito interessante. Eu não sei se vai dar para rodar aqui. Vamos tentar, né? Se sair, saiu. Se não sair, não saiu. A gente canta essa música, não canta? O problema é nós estarmos cantando a música e, de repente, a pessoa não sabe nem o que ela está cantando, né? E obviamente, a gente está aqui como escola bíblica justamente para poder também trazer esse tipo de orientação, que os nomes na palavra de Deus, eles têm um extremo significado, né? E a igreja, de repente, está ali, mas ela acaba, de certo modo, não sendo esclarecida. É aí que a gente também comenta a respeito da necessidade de um discipulado, acompanhamento, para trazer esse tipo de esclarecimento. Ou você mesmo pode estar com dúvida, perguntar para alguém, olha, eu não sei o que significa Hosana, a gente está cantando aqui, mas não sei o que é isso aí. Pergunta. Se você perguntar, obviamente você vai ter a resposta, e aí você vai poder também trazer essa resposta para os demais, né? Filho do homem, nesse momento agora eu vou rodar um vídeo para vocês, porque é muito importante, essa citação de filho do homem, ela aparece pelo menos 80 vezes no Novo Testamento. O Ben Adão, e equivale a filho de Adão. E a gente vai começar a fazer agora uma introdução a respeito do Deus encarnado, do Deus homem, Jesus, e começa por esse entendimento a respeito do filho de Adão. Eu vou passar agora um vídeo rapidinho, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Lendo o Novo Testamento, você vai perceber que o título mais comum usado para descrever Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias. Mas, surpreendentemente, Jesus quase nunca se descreve assim. Em vez disso, ele se chama de Filho do Homem. Filho do homem? O que isso significa?
Bem, a frase vem de um capítulo importante no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Daniel era um prisioneiro de guerra israelita, forçado a viver no Império da Babilônia e trabalhar para o rei orgulhoso e violento que destruiu seu lar. Isso parece horrível. Enquanto vivia e trabalhava na Babilônia, Daniel teve um sonho profético maluco. Você está preparado para ouvir? Estou pronto. Ele viu 4 bestas rastejando para fora de um mar escuro, animais híbridos assustadores que pareciam monstros. E a 4ª besta é uma mutação tão estranha que não dá para comparar a nada. E ela é violenta, deixando um rastro de morte e destruição. Mas o que isso significa? Bem, Daniel ouve que as bestas simbolizam reis violentos e orgulhosos, e seus impérios. Ah, como que o escravizava. Sim, e essas criaturas podem parecer aleatórias para você, mas estão desenvolvendo um tema bíblico importante. Como os humanos são essas criaturas capazes de fazer um bem maravilhoso e um mal terrível. E podemos nos comportar como animais. Certo? Veja as primeiras páginas da Bíblia. Deus cria as bestas do campo e também os seres humanos, todos a partir do pó. Depois, os humanos são separados e recebem a tarefa de reinarem como a imagem de Deus. Então os humanos são como animais, mas chamados para se tornar muito mais. Eles devem representar Deus na terra, governando em nome dele como reis e rainhas. Mas depois os humanos são enganados por uma besta que diz que eles podem ser mais do que apenas parceiros de Deus. Eles poderiam governar o mundo do seu jeito, o que parece bom para eles. Mas Deus sabe que isso vai ser um desastre. Então ele expulsa os humanos para o território das bestas. A parceria está perdida. Mas Deus faz uma promessa de que um dia nascerá um humano que não vai ceder à besta. Em vez disso, ele a vencerá, ao mesmo tempo em que será ferido por ela. Certo. Então, na sequência da história, ficamos esperando por esse humano. Mas em vez disso, encontramos pessoas que agem como bestas. Como na história seguinte sobre Caim, que teve inveja e raiva do seu irmão Abel. Deus avisa a Caim que ele está diante de um impulso bestial chamado pecado, um mal sombrio que consome humanos. Mas Deus diz que Caim pode dominar a besta se quiser. Mas ele não domina a besta. Ele deixa que o impulso o devore e se torna uma besta. Depois disso, os filhos de Caim espalham a violência deles e ela leva à fundação de uma civilização inteira conhecida pelo seu orgulho bestial, a cidade da Babilônia. Certo, Babilônia. Então, avançando na história, aí é onde Daniel está escravizado tendo esse sonho bizarro. Isso. Agora veja o que acontece em seguida no sonho de Daniel. Ele vê a sala do trono de Deus onde há um tribunal e Deus condena a besta à destruição. Isso é ótimo. E então Daniel vê que, na verdade, tem mais de um trono divino. Certo. O trono que a humanidade deixou para trás. Isso. Não teve nenhum humano que conseguiu vencer a besta e governar junto com Deus até agora. Daniel vê uma figura chamada Filho do Homem, o que significa um humano. Ele viaja em uma nuvem até a presença de Deus e então se assenta no trono divino para reinar. A parceria está renovada. Sim, e mais. Toda a humanidade adora e serve esse Filho do Homem junto com Deus. Adora? Então esse não é um humano comum, é como um humano Deus. Exatamente. Então agora você pode ver porque Jesus, quando entrou em cena séculos depois, escolheu para si esse título, o Filho do Homem. Ele estava afirmando ser aquele verdadeiro humano que vem confrontar a besta. Ele foi tentado a tomar o poder do jeito da besta. Mas, diferente de todos antes dele, Jesus resistiu ao impulso. Então, saiu por aí expulsando a besta da vida das pessoas. E ele ensinava as pessoas a dominarem a besta ao invés de serem dominadas por ela. Certo. Mas como podemos dominar a besta? Bem, Jesus fez isso entregando sua vida. Espere, dominar a besta morrendo? Sim. Quando Jesus estava em um tribunal humano e foi condenado à morte, ele disse: de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus e descendo nas nuvens. Mas esse é o momento em que ele está prestes a morrer. Isso. De uma perspectiva, a cruz parece um dispositivo bestial de tortura. Mas Jesus a via como seu trono. Nesse trono, ele expôs a natureza sub-humana do nosso mal, deixando-o agir. Então, ele venceu com a sua vida e amor divinos. A execução de Jesus foi a sua exaltação. Então, Jesus é o primeiro humano a vencer a besta. E por isso pode ser parceiro de Deus no governo do mundo. Então agora Jesus está chamando à existência uma nova humanidade que pode vencer a besta da mesma forma paradoxal. Dominar a besta morrendo.
E descobrindo que a vida e o poder de Jesus podem se tornar nossos para governarmos o mundo como parceiros de Deus, mas no estilo de Jesus, no poder do serviço, humildade e amor sacrificial. Irmãos, esse para mim é um dos vídeos do Bible Project que, a respeito do Filho do Homem, que melhor sintetiza os pequenos cristos que nós precisamos ser. A identidade do Senhor Jesus precisa fazer parte da nossa vida. E esse vídeo, ele demonstra que Jesus foi o único que venceu, que não pecou. E a nossa conta era muito alta. E esse é o X da questão que a gente tem que discutir. A conta era tão alta que não podia ser qualquer um ser humano para pagar essa conta diante de Deus. Teria que ser o próprio Deus. E por isso o Filho dele foi enviado, para pagar essa conta. O X da questão, a necessidade da natureza humana, ou seja, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, né? Saiu também o pecado do mundo, através do homem, o Senhor Jesus. E a necessidade da natureza divina. Aí vem a pergunta, se Jesus não é divino, o sacrifício não é compatível com a dignidade do ofendido. Parte de cima, se Jesus não é humano, como nós, não é um substituto perfeito. Ou seja, apenas na figura de Jesus você encontra os dois elementos. O humano, tendo nascido de Maria, e o divino, tendo vindo de Deus. Dessa forma, se não fosse dessa forma, essa conta não poderia estar sendo paga, sob hipótese alguma. A profundidade disso, o entendimento disso, se você explicar isso para uma pessoa comum que eu quero dizer aquela que não recebeu o Espírito Santo de Deus, pela lógica, mesmo tendo lógica, ela teria um pouco de dificuldade de compreender isso. É por isso que é uma obra do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. E vocês viram no vídeo que quem vai ocupar o trono e vai sentar à direita de Deus é o Senhor Jesus, é o Filho do Homem, que é o Filho do Homem identificado lá em Daniel. E Daniel vai fazer toda uma descrição ali. Aí eu já vou fazer um comercial aqui da parte de escatologia desse nosso curso, tá? Vai ficar mais para o final, obviamente, a parte de escatologia, mas não vamos entrar nessa questão. Então, eu quero deixar isso claro, eu não quero que vocês saiam daqui sem entender isso, que esse meio humano precisava vir de uma mulher, precisava nascer como um bebê, e que o Espírito Santo tinha que fazer o papel dele. Então, vocês imaginam que, biologicamente, Jesus ele é humano e divino. A gente vai ver agora alguns detalhezinhos a respeito dessas qualidades de Jesus, mas é importante mencionar esse texto de Filipenses, onde Paulo, escrevendo para o povo de Filipos, ele faz menção de que Jesus se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens para poder pagar essa conta. E aí Deus, obviamente, vai exaltá-lo, né? E aí eu também coloco ali João, capítulo 1, versículo 14, o verbo virou gente, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vamos ver agora alguns aspectos sobre a humanidade de Jesus. Aí em Gálatas é feita uma menção por parte de Paulo, que ele é nascido de mulher. Veja bem, a gente já não está mais falando só dos 4 evangelhos, a gente já está falando de Paulo, já evidenciando o povo lá de Gálatas. Olha, esse Jesus porque, volto a repetir para vocês, esse entendimento para o povo de Israel é um entendimento complexo, talvez para qualquer ser humano. Como que o Deus Pai, ele veio em forma de filho? Eles têm dificuldade de compreensão da trindade, da triunidade de Deus, né? E aí ele menciona que Jesus veio debaixo da lei. E ele não poderia simplesmente rasgar a lei. Quando é que a lei foi rasgada? No sacrifício, na crucificação. Ali a lei, de certo modo, perdeu, digamos assim, a lei do jeito que os fariseus estavam seguindo, porque Jesus, na verdade, é o cumprimento dela.
Tudo bem? Rasgar é o modo que eu estou colocando aqui, tá, gente? Mas não é que a lei foi rasgada, não é isso. Jesus é o cumprimento dela. Tudo bem? Só para não ficar, de repente, um mal entendido. Então, Jesus precisava vir debaixo dessa lei. Tanto que ele não se opôs a ela, ele citava várias passagens o tempo todo, né? Trazendo evidências dele mesmo e trazendo evidências do Antigo Testamento, enfim. Essa segunda parte, sujeito ao nascimento e ao crescimento de Lucas, é interessante porque tem uma menção lá que diz que Jesus crescia em estatura e graça. Então você imagina que ele começou pequenininho, bebezinho, aí junior, pré-adolescente, adolescente, jovem. A Bíblia fala muito pouco, tem pouquíssimas passagens desse período, né? Mas já demonstrava a sua divindade, porque os escribas e fariseus, no momento em que Jesus ele se separa lá, se perde meio que do pai e da mãe, ele está na casa do pai dele, que é no templo, ensinando para os fariseus já como criança ali. Muito interessante essa passagem, né? Provavelmente ele estava discutindo alguma parte do Antigo Testamento e os caras estavam deslumbrados. Pô, como é que essa criança sabe tudo isso? Eles ficaram, né? Jesus. Visto e tocado por homens. É interessante nessa parte também, porque a mulher que tinha o fluxo de sangue, ela tocou na roupa dele e foi curada. Né? E é muito interessante porque é a primeira vez que a gente vê uma passagem que Jesus não dá uma ordem de cura, né? Simplesmente por ter tocado nele, a mulher foi curada. E ele procura no meio da multidão ali, que tá aquele mundaréu de gente em volta dele, né? Quem viu The Chosen, essa parte também é legal no filme, né? Vale a pena você assistir, né? Com aparência humana real. João capítulo 4, versículo 9. 1 Pedro 2, 22. Sem pecado. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Em Hebreus também é comentado isso. Jesus passou por todo tipo de tentação como nós passamos. Só que ele não pecou. Continuando, ele possuía alma e espírito. A gente vai verificar isso daí em Mateus 26 e em Lucas 23, 46. Ele declara que estava profundamente triste, então ele tinha emoções. Na crucificação, ele diz que ele entrega o espírito dele. Então, você verifica que ele tem tudo que um ser humano tem. Tudo. Vou passar rapidinho aqui. Ele sentiu fome, vocês vão lembrar lá no deserto. Sentiu sede no momento em que ele está com a mulher samaritana. Ele sentiu cansaço também quando estava lá com a mulher samaritana. Ele chorou, vocês vão se lembrar da morte de Lázaro. Ele foi tentado no deserto. Ele sentiu dor naquele momento em que ele foi açoitado. As razões para a encarnação. Agora é um recap, tá, gente? A gente vai passar rapidinho. Revelar Deus aos homens, conforme João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Dar testemunho da verdade. Essa passagem é uma passagem maravilhosa. É o momento em que ele está ali diante de Pilatos, e Pilatos realmente é colocado em xeque ali. Ele realmente entendia que Jesus tinha alguma coisa errada. Na verdade, quem estava crucificando Jesus eram os religiosos. Ele mesmo não queria. E aí, naquele diálogo com Jesus, ele declara que ele veio dar testemunho da verdade. E que ele era a verdade. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Pilatos tremeu ali, gente. Porque ele começou a ver que tem alguma coisa errada aqui. Nós vamos cometer um erro. E aí, para se safar, o que ele fez? Lavou as mãos, que é um exemplo que a gente usa até hoje. Ó, vou lavar minhas mãos diante disso. Né? Isso ficou marcante, porque ele falou, ó, a culpa sobre esse homem não vai cair sobre mim, não. Ele entendeu que tinha alguma coisa errada ali. Jesus é a verdade, ele deu testemunho da verdade. Continuando. 3, providenciar um exemplo de vida. Foi aquilo que eu citei agora há pouco com vocês, né? Nós sermos pequenos cristos, pequenos exemplos daquilo que Jesus foi, pregando o seu amor, pregando o próprio Jesus, sendo exemplo de vida nessa nossa sociedade. O que a nossa sociedade precisa é disso aí, exemplo de vida, como Jesus o fez. Com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações,
Mas a igreja do Senhor Jesus precisa ser exemplo onde ela estiver. Seja no trabalho, na escola, com o vizinho, com o amigo, na família. Quarto, providenciar um sacrifício pelo pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 8, de 8 a 10. A gente vai ver isso daí em detalhes na próxima aula não, depois da próxima aula de soteriologia, a gente vai ter a matéria de soteriologia, a gente vai aprofundar um pouco mais isso aí, não vou entrar nessa parte. Quinto, destruir as obras do diabo. Veja bem, Jesus, ele veio para esse mundo, mas ele declara que ele não é deste mundo. E que nós vivemos num mundo caído. Toda essa reclamação que a gente faz a respeito de quando um cara te dá uma fechada na rua, problemas políticos, muita ideologia, pessoas mal educadas, e por aí vai. Gente, vamos guardar, nós vivemos num mundo caído. Você não vai esperar boas coisas de pessoas que não entendem o que é o amor de Deus. Nós não vamos esperar boas coisas. Vamos esperar pessoas civilizadas, sim, pessoas com boa educação, mas muitas vezes quando a gente não se deparar com isso, a gente precisa entender o mundo que nós vivemos. E é aí que às vezes a gente acaba, de certo modo, se descontrolando um pouco, porque a gente não tem posse disso, né? Fica uma coisa meio... Então, se Jesus veio para destruir as obras do diabo, como é que você sabe que você, na verdade, não está sendo tentado naquela hora ali e a sua reação, muitas vezes, não é muito boa? E é nessa hora que a gente precisa, de alguma forma, demonstrar de quem nós viemos, do Espírito Santo que transformou as nossas vidas, do Jesus que habita em nós. Que foi o que mostrou no vídeo, né? A besta lá rodando, né? E Jesus querendo tirar a besta das nossas vidas, dos nossos corações, né? Querendo fazer esse trabalho. E muitas vezes a gente acaba não deixando Deus fazer essa obra na nossa vida. Ser um sumo sacerdote misericordioso. Irmãos, isso aqui também é muito importante, essa questão de que Jesus ele foi o último sacerdote. Vocês imaginam que naquela época, toda vez um descendente de Abraão precisava entrar para oferecer os sacrifícios pelo pecado do povo. E a partir daquele momento em que o véu foi rasgado e que o Santo dos Santos ficou livre para que qualquer um pudesse entrar, claro que eles foram lá e provavelmente costuraram o véu de novo, alguns ficaram sem entender por que o véu rasgou. Rasgou porque Jesus morreu e foi ressuscitado. Foi por isso que o véu rasgou de cima e embaixo. Ou seja, o Santo dos Santos ficou livre. O Santo dos Santos, gente, só podia entrar o sacerdote. E, no entanto, Jesus vai lá e rasga o véu e diz, livre acesso agora a Deus, através de quem? De Jesus. Ele foi o sumo sacerdote. Cumprir a aliança davídica, a gente já comentou um pouco, eu vou voltar um pouco nisso na parte de genealogia, a gente vai falar um pouco mais. Ser exaltado à mais alta posição, Filipenses capítulo 2, versículo 9. Jesus, ele vai fazer com que esses líderes malévolos e ditadores que nós presenciamos na história se dobrem de joelhos diante dele. Ninguém às vezes para pensar nisso. Você pensa no maior ditador que a história já teve, os maiores, né? Tiveram vários. Todos eles vão declarar que Jesus é o Senhor. Todos eles vão dobrar os joelhos diante dele. E quando a gente vê na nossa era isso acontecendo, a gente precisa lembrar disso. Esse ditador, esse camarada que está fazendo mal para o povo, esse camarada vai se dobrar diante de Jesus. Ele vai ter a mais alta posição e todos vão se dobrar. Esse é o que o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 9 aí por último fala. Todos vão se dobrar de joelhos diante dele. Sobre a sua divindade, eu vou também passar rapidinho, que a gente já viu na aula passada, inclusive esses mesmos textos, provando os seus nomes, né? Que ele foi chamado de Deus, Filho de Deus, Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso eu vou deixar lá para Apocalipse no finalzinho, quando a gente tiver aula nessa parte. Gente, onipotência, onisciência, onipresença. O que acontece? Vocês vão verificar ali, bem no finalzinho de Mateus, ali na grande comissão, né? Antes de ele falar que façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Filho, ele e o Espírito Santo que há de vir.
ele diz que toda a autoridade do céu foi dada a ele. Ou seja, ele tem toda a potência, toda a força, todo o poder. Essa parte de onisciência também, eu não sei quantos de vocês assistiram The Chosen, mas eu achei fabuloso, achei maravilhoso a parte em que aparece Natanael. E no momento em que Jesus, para nós parece uma coisa meio assim, com sentido pequeno, né? Quando Jesus fala, eu te vi na figueira. E naquela hora o coração de Natanael se transforma. O que aconteceu ali? Você imagina você, num campo, sozinho, não tem ninguém, e você está orando ali, se derramando diante de Deus, se declarando, e aí daqui a pouco aparece um homem e diz, eu te vi na figueira. O que Natanael pensou? Ele é Deus. Porque aquele momento era o momento em que eu estava me entregando para Deus ali. Como que esse homem sabia? Não tinha ninguém comigo. Foi aquele momento em que Natanael falou, ele é Deus. Porque eu estava sozinho. Não tinha ninguém comigo naquele lugar. Como é que pode? E aí Jesus vira para ele e fala, eu te vi embaixo da figueira. Ou seja, eu ouvi o que você disse. Eu sabia onde você estava, o que você falou. Isso reflete o quê? Onisciência. Ele sabe todas as coisas. Sabia, inclusive, quando os fariseus falavam mal dele, contra ele. Onipresença. Eu vou usar um texto aqui, mas obviamente já fica clara essa questão, essa ligação de onipresença e onisciência de Deus, né? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que significa isso? Significa que, assim como o Pai, assim como o Filho, como o Espírito, são as 3 pessoas, o Espírito Santo de Deus é aquele que habita no nosso coração. É isso que a palavra de Deus diz. E aí a gente vai ver também em pneumatologia um pouco mais a respeito disso, tá? Que é outro curso, não vou entrar nessa parte agora. Mas essa questão da onipresença, de estar em todos os lugares, saber de tudo o que acontece. Imutabilidade. Lembra que nós falamos? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Não há mudança. Às vezes as pessoas querem levantar algumas partes da palavra de Deus. Ah, mas tem contradição. Não, tem equilíbrio. A palavra é outra. Não é contradição, ela não está se contradizendo. Ela está se reafirmando. Mesmo com sociedades diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes, a palavra de Deus é a mesma. A gente viu isso em bibliologia. Sua divindade. Vamos continuar. Provado por suas obras. Então a gente vai ver lá na criação, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. É isso que está em João capítulo 1, versículo 3. É a continuação ali que eu apresentei para vocês da pré-existência de Deus, de Jesus, lá no princípio de todas as coisas. Sustentação, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Perdão dos pecados. Vocês vão verificar no momento em que a mulher que era pecadora e se deitou aos pés de Jesus, ele estava na casa de um fariseu naquele momento, e é tão interessante porque Jesus diz para ela, os seus pecados são perdoados. E aí, entre os fariseus, já começou o buchicho, né? Poxa, até perdão de pecados, como é que é isso aí? Está estranho. Ok, Jesus, ele perdoa os pecados. Ressurreição dos mortos, lá em João capítulo 5, versículos 26 e 27. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Julgamento. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Continuando, provado pela adoração e oferecida a ele, por anjos, por homens, por todos. Provada por sua igualdade na Trindade, com o Pai e o Espírito Santo. O sangue de Jesus é o sangue de Deus. Irmãos, eu vou passar rapidamente por conta do nosso tempo, mas essa questão da união... Lá vem essas palavras difíceis, né? Mas
Você não precisa gravar, não. União hipostática. Você só precisa lembrar disso. União de duas naturezas em uma pessoa. Hipóstase. Hipostasis significa subsistência, realidade. Eu vou colocar isso numa imagem para vocês poderem gravar melhor. Precisa ficar claro para vocês que Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Ah, é 50% homem, 50% Deus? Não. 100% homem, 100% Deus. Ah, mas as partes da Bíblia que declaram isso. Ele teve sede, ele teve fome, ele sentiu dor. A parte humana. Mas esse mesmo humano andou por sobre a água. Humano nenhum anda por cima da água. Esse mesmo humano deu ordem e a tempestade cessou. Esse mesmo homem deu ordem e 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão. Então vocês percebem que são as duas naturezas na mesma pessoa. Na mesma pessoa. Bom, aqui na ilustração vocês vão ver a parte de cima, totalmente Deus, totalmente homem. O que acontece aqui? Essa é a parte que eu diria para vocês, que muitas vezes a imagem fica mais gravada do que palavras, né? E aí você tem nessa questão da união hipostática, Jesus totalmente homem, você tem ele totalmente Deus, natureza humana, natureza divina, 100%. Eles são a mesma pessoa. É uma pessoa só. Porém, elas não se misturam. Jesus tinha a personalidade dele, teve o seu momento humano e teve o seu momento divino. A maior marca da humanidade do Senhor Jesus é o momento da crucificação. O momento da crucificação nós vamos ver na próxima aula. Eu quero até deixar com vocês depois, daqui a pouco eu vou passar um slide e vou mostrar para vocês. Esse texto, eu vou pedir agora para uma pessoa que tem a voz, Marcelo, que tem a voz forte. Lê esse texto aí, Marcelo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia. Amém. A gente vai verificar não só em 1 Coríntios, mas Romanos vem declarando isso também, a carta de Paulo aos Romanos também. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado da morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu vou deixar uma liçãozinha de casa para vocês. Se vocês puderem assistir esse filme. Por quê? Eu não vou dar spoiler domingo que vem. Vai ter uma partezinha do filme, então não é spoiler, é o filme mesmo. Spoiler é quando você dá um pedacinho do filme, né? Agora, quando você mostra o filme mesmo, não é spoiler, é o filme. Então, a partezinha do filme a gente vai... Então, por que eu acho que é legal você assistir? Porque talvez você venha com algumas questões que ele teve. E aí eu vou pedir para vocês, obviamente se você assistir, né? Se você se lembra de alguma parte do filme aí que chamou a sua atenção. Eu nunca deixo lição para casa, tá? Esse filme, gente, ele tá no YouTube, tá? Você não precisa entrar em nenhum canal aí, nenhum streamer, nem pagar por ele. Esse filme ele já está no YouTube, está livre lá para você assistir. Então anota aí, Em Defesa de Cristo, a história de Lee Strobel. Então, se você quiser ler... Quantos aqui chegaram a assistir esse filme? Tem livro também, tá? Legal. Mas vale a pena.